Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, voltando aqui a nossa playlist de Cisco Catalyst SD-WAN. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre Policy Inbound versus Policy Outbound dentro do nosso laboratório aqui. Eu vou trazer algumas explicações para vocês como funciona cada tipo de policy e como que você vai implementar aí em produção ou então até mesmo no seu laboratório mesmo para teste e para entender como que funciona esses dois mecanismos que, na minha opinião, são os mecanismos mais complexos dentro da solução Catalyst SD-WAN Cisco, tá galera? Só que antes de começar a falar de policy em si, você precisa ter um entendimento básico de como funciona as OMP routes e a propagação das vRoutes, das rotas virtuais aí dentro do protocolo OMP, tá galera? Deixa eu tentar explicar aqui para vocês de forma rápida como funciona aqui os OMP updates, como funciona o protocolo OMP em si. Então assim, dentro aqui do site 200, por exemplo, a gente tem a rede 10.10.10/24. Essa rede ela está sendo propagada pela nossa VRF de serviço, nossa VPN de serviço. E como que funciona essa propagação? O VEDG 4, que ele vai ter o System IP 4.4.4.4, ele vai enviar esse OMP Update para o nosso vSmart via as duas colors que ele tem configuradas aqui. A primeira é o MPLS, ele vai vir aqui para o MPLS R5, esse switch aqui, e vai chegar no vSmart. E o segundo path vai ser ISP, que é o Biz Internet R5, e vai seguir também para o vSmart, chegando essas duas, esse OMP Update com essa rede aqui 10.10.10.0/24, e o vSmart ele vai fazer o processo de OMP Best Path aqui antes de enviar para todos os routers aí e todos os VEDGs, todos os equipamentos branch ou hub dentro do Fabric, tá? Então esse processo aqui, ele recebeu a vRoute. Agora, depois que ele fez o Best Path, ele vai enviar o Best Path para os routers que estão no Fabric. Então ele vem aqui, envia para esse cara aqui no site 100, vai enviar para esse cara no site 400, vai enviar para esse cara também e também para o site 300. É mais ou menos isso que o vSmart faz aí dentro desse OMP Update que ele está recebendo. Ele vai receber aí o System IP, que é o 4.4.4, o vRoute aí, que é a rede 10.10.10/24, e ele vai enviar o Best Path dele já dentro da RIB do vSmart para os branches em si, que aí eles vão conhecer esse caminho para chegar nesse prefixo do site 200, tá galera? Então assim galera, tendo em vista que você já entendeu como é que funciona o protocolo de roteamento OMP da solução Cisco SD-WAN, você tem dentro da política duas opções aí para controlar essas rotas aí, essas vRoutes de serem recebidas ou propagadas dentro do Fabric. A primeira é na direção de inbound, que as rotas estão entrando para o vSmart antes de ela entrar dentro da RIB, e a segunda é de outbound, então quando essas rotas estão sendo enviadas para os branches. Então você tem aí dois pontos de controle, tá galera? Depois que a rota já foi processada, já está na RIB do vSmart, então aí você consegue manipular para poder colocar qualquer tipo de situação, tá galera? Então assim galera, alguns pontos aí que você precisa entender antes de começar a configuração das políticas de inbound e outbound. O primeiro é assim, para as políticas inbounds. As políticas de inbounds são processadas antes do processo de adição dos prefixos OMP na RIB do vSmart. Isso daqui é um ponto importantíssimo, tá galera? Então qualquer tipo de manipulação, qualquer tipo de política de inbound vai ser realizada antes do processo de
de verificação do Best Path aí pelo Vsmart. Segundo ponto, as políticas de inbound, elas dão matches em site IDs distintos. Por exemplo, você pode criar uma política de inbound para o VED 4 no site 200, uma outra para o site 300, uma outra para o site 400, que você consegue separar aí por sites, ou se você quiser selecionar para todos os branches também, não tem problema, tá bom? Políticas de inbound afetam o Fabric inteiro, então vocês têm que tomar muito cuidado quando você for criar uma política de inbound, porque você pode parar o Fabric inteiro do SD-WAN da sua empresa, tá? Então muito cuidado quando você fizer alguma alteração na política de inbound. Em geral, políticas de inbound são criadas com denies e são aplicadas aí para os sites aí com um permit N embaixo, tá, galera? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho meu hub que fica no site 100. Se eu estou recebendo uma rota default, por exemplo, deixa eu pegar aqui a canetinha. Se eu tenho uma rota default aqui no site 100 e eu não tenho nenhuma política de inbound, nada me impede que a rota default do site 200 seja propagada também para o meu Fabric, se você não tiver nenhuma política. Mesma coisa do site 300 e mesma coisa do site 400, tá, galera? Se você não tiver nenhuma política de inbound dando deny para a rota default, que esses sites vão gerar para nossa VRF de serviço, ela vai ser propagada como uma das possibilidades de rota default para o Fabric inteiro, tá bom, pessoal? A mesma coisa se você tiver alguma saída para cloud, e a mesma coisa se você tiver prefixos aí, por exemplo, /8, /10, /16, a rede menos específicas no caso, entendeu? Agora sobre as políticas de outbound, galera. As políticas de outbound, elas são processadas depois da adição do prefixo na OMP RIB do Vsmart, tá? Então ele passa por todo esse processo de adição. Depois que ele faz a adição da rota, que o Vsmart recebe a rota, ele processa a política de outbound, e nessa política de outbound você pode adicionar uma preferência, lock preference, qualquer coisa que você quiser, depois que o prefixo já está na RIB do Vsmart, tá? Outro detalhe também, tá, galera? A política de outbound só vai afetar os site IDs listados e aplicados na política em modo out. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então é uma forma mais segura de você fazer qualquer tipo de manipulação, porque na política de outbound você tem controle em qual site ID que vai ser aplicado essa política em si, tá bom, pessoal? Então é bem interessante aí. Vamos começar aqui. Deixa eu abrir aqui a minha política para fazer um teste simples aqui, galera. Deixa eu abrir aqui o nosso peraí. Bom, voltando aqui, galera, o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar como que tá as minhas OMP routes aqui. Se você der tô pegando aqui o nosso router 3, que está no site 400. Vou dar um show IP route VRF1. Já vi aqui que eu tenho uma rota que é a 10.10.10/24 do VED 4 aqui do site 200, e também tenho a 192.168.10.0/24 que vem do nosso site 100 aqui. São as redes de serviço que eu tenho up agora no nosso Fabric. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Show SD-WAN OMP route e esse prefixo aqui. Vocês podem ver aqui que eu tenho esse prefixo sendo propagado aí do nosso peer 2.2.2, que é o IP, que na verdade é o System IP do nosso Vsmart. Vocês podem ver aqui que eu tenho 4 entradas aqui, que são os PFIDs para esse site, para esse prefixo. Tenho 2 que estão resolved, que você pode ver aqui. Resolved e S maiúsculo aqui de stall. Então essas daqui não são rotas que
vão ser escolhidas. Na verdade, assim, como eu tive um probleminha aqui no lab e esse switch tinha travado, essas rotas elas entraram em install, mas tenho dois paths aqui que estão sendo selecionados aí como chosen, installed e R de resolved. Você vai ver que já essas duas rotas aqui vão sumir. Beleza? Então eu tenho esse prefixo aqui que eu vou usar como teste para criar a minha política de outbound primeiro, e depois a gente vai criar essa mesma política como inbound para vocês verem a diferença entre essas duas políticas criadas, tá? Vou vir aqui dentro do meu do meu vManager, configurations, policies. Eu já tenho algumas policies aqui centralized criadas. Eu vou pegar essa última que eu tinha criado em um dos vídeos, que é de app pining, que na verdade ela, só mostrar para vocês, eu não tenho nenhuma topology criada nessa centralized policy, então eu vou usar ela só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vou vir aqui em edit, vou vir aqui na parte de topology, vou adicionar uma nova topology aqui, vou criar Add Topology, Custom and Control, criar uma policy de outbound, aqui em Sequence Type eu vou adicionar aqui uma Sequence Type de Route, e essa Sequence Rule aqui, que eu vou dar um ADD. Aqui em Match, galera, você pode fazer o match aí dessa rede assim, do seu prefixo em si, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o originator, que vai ser o System IP do meu router ID aqui do nosso vEdge 4 do site 200. Vou adicionar aqui também a prefix list do meu site 200, que vai ser essa de 10.10.10/24, que eu já criei nos outros laboratórios. E aqui eu também posso dar um match no site ID se eu quiser, tá, galera? Por exemplo, posso colocar aqui só esse branch específico ou esse hub, mas por enquanto eu não vou mexer nisso. Tem outras opções aqui também, como VPN, Community List ou MP-Tag. Você pode refinar um pouquinho mais. Aqui você pode adicionar uma T-Lock, tá, galera? Então se você quiser dar um match em uma das T-Locks desse site, por exemplo, o MPLS ou via Biz Internet, eu vou colocar aqui da LAN do nosso MPLS para dar match nesse cara. E aqui na Action eu vou dar uma Action de Accept e vou colocar aqui que uma preference aqui. Você tem algumas opções, por exemplo, você pode colocar uma community, um export, T-Lock Action, um T-Lock específico, mas eu vou colocar aqui uma preference de 200 somente para teste, tá, galera? Vou dar um Save in Match Actions. Aqui em The Full Action você vai mudar para Accept Default, porque senão essa política vai dar deny nas outras vRoutes que você recebe de todos os outros sites. E eu vou dar um Save in Control Policy, tá, galera? Agora aqui você precisa em Policy Application vir aqui e selecionar o site list, que essa política vai ser aplicada em si, tá, galera? Então assim, você vai ter aqui, aqui que é a diferença de uma inbound policy com uma outbound site list policy, tá, galera? É onde que essa regra vai ser aplicada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui em outbound e vou selecionar os meus branches. Os branches são uma lista com todos os branches que eu já criei aqui. Vou dar um select nesse cara e vou dar um ADD. Vou aplicar essa política aqui.
Deixa eu só mostrar, antes de aplicar essa política, eu tenho um cara aqui chamado Detail. Aliás, nem precisa, já está mostrando aqui que eu não tenho nenhuma preferência setada para nenhum desses caminhos aqui, desses paths específicos, tá? Então eu vou dar um Activate. Enquanto essa política está ativando, eu vou mostrar aqui também como que essa rota está sendo aprendida no nosso hub. Apesar que eu não tenho um hub spoke aqui configurado nessa política, mas eu sempre chamo de hub, mais para lembrar mesmo. Então, mesmo comando aqui, show sd1, omp route. Aliás, esqueci de colocar o prefixo específico. Mas eu tenho ele sendo propagado também aqui, ó, 10.10.10.0/24, vindo do vSmart, sem nenhuma preferência por enquanto, tá? Detalhe, eu criei a política de outbound para os sites branches, então todos os site branches aqui vão receber essa rota em si, esse vRoute aí, com uma preferência de 200 via MPLS, tá galera? Já foi ativa a política. Para ativar a política ela é bem rápida. Vamos dar uma olhadinha aqui se já mudou alguma coisa no nosso R3. Beleza, você pode ver aqui que a nossa preferência agora, a rota Chosen, Installed e Resolved, tá como MPLS, tá galera? Com a preferência de 200. O que isso quer dizer? Quer dizer que a preferência default é 0, tá? Então, quando você tem aí uma OMP Route, todas elas vão vir com 0 de valor, e quanto maior, sempre melhor. Nesse caso aqui, ele vai preferir sempre o path vindo do MPLS, do T-Lock da Color MPLS, porque ele tem uma preferência maior, tá? No R1, ele não vai receber nada, porque essa política está sendo aplicada somente nos sites branches. Não tem nada para instalar no site hub, tá galera? Então assim, vocês perceberam que o vSmart ele recebeu essa rota. Deixa eu mostrar aqui também. Que o vSmart ele vai mostrar de uma forma meio esquisita. Então o que a gente vai fazer? Vai dar um pipe tab, que aí ele mostra em modo tabela. Então vocês podem ver aqui esse prefixo que está vindo do peer 4.4.4, que é no site 200. Ele está sendo instalado. O T-Lock IP é o 4.4.4, a Color MPLS. Tem uma segunda aqui via Biz Internet, mas ele não tem preferência nenhuma. Por quê? Porque essa rota em si ela foi processada primeiro e a política foi aplicada depois do OMP Route entrar aí, depois do processo de Best Route entrar na RIB, desse prefixo entrar na RIB do OMP em si, tá galera? É bem interessante. Agora eu vou fazer uma policy diferente. Eu vou vir aqui em Configurations, Policy. Vou pegar a mesma policy que a gente está utilizando. Vou dar um Edit. Só para vocês entenderem, tá? Em produção é comum você ter várias e várias policy in e policy out para cada região, para cada site, para cada localidade que você tem, tá? Então vou vir aqui em Topology. Vou adicionar mais uma topology. Policy in. Sequence type. Pegar a route aqui. Sequence rule. Eu vou dar um match
da mesma configuração. O originator aqui vai ser o mesmo cara. O prefix list, a mesma coisa. Vou vir aqui do site 200. E aqui, ao invés de selecionar o nosso T-Lock em si, eu vou dar um match em tudo que vier do site 200. Todo esse prefixo vindo do site 200, claro, né? E aqui o match vai ser, aliás, o action vai ser de accept também, com uma preferência de 400. Save and match actions. Embaixo aqui da default action, eu vou dar um edit para ele aceitar o restante das rotas também. Save and control policy. Vou vir aqui em policy application. Aqui ele vai aparecer a policy in, tá? Então quando ele aparecer a policy in, vou fazer a mesma situação aqui. Vou selecionar agora em modo inbound e vou colocar os branches também. E vou dar um add. Então eu tenho uma política de in e uma política de out para os meus branches em si, tá? E vou dar um save policy, activate. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar a diferença das minhas VRoutes. Beleza, galera, política aplicada. Vamos dar uma olhadinha o que vai mudar. Estou aqui no nosso router 3. Show SD1 OMP routes. Beleza, galera. O que está aparecendo aqui pra gente agora é que a gente tem duas preferências aqui no nosso router 3. A primeira é aquele MPLS com a preference 200 e a segunda é via Biz Internet com a preference 400, tá? Você pode ver aqui que a preferência mudou. O chosen, installed e resolved agora tá pelo Biz Internet e mesmo ele recebendo essa rota aí, ele ainda a política de outbound está sendo aplicada nesse segundo cara aqui do MPLS, tá? Deixa eu mostrar aqui no nosso R1, que é no nosso site 100. No nosso site 100, diferentemente aí do nosso branch, ele está recebendo a rota já com a preferência de 400 aplicada, porque ele não tem nenhuma outbound policy aí sendo aplicada para esse cara. E deixa eu mostrar aqui no VSmart também. Você pode ver aqui que esse prefixo, esse 10.0.0, aliás 10.10.10/0/24, vai ter a preferência de 400 aqui, entrando antes do processo do AMP Best Path no VSmart em si, tá, galera? Então assim, você pode ver que depois que a gente aplicou essa política, todos os branches começaram a receber a preferência de 200 pelo caminho do MPLS e de 400 pelo caminho do Biz Internet. Porém, quando a gente não aplicou nada no nosso site 100, não está como nem inbound nem outbound, mesmo assim ele recebeu esse update com a preferência de 400. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente influenciou todo o Fabric com essa política de inbound, tá, galera? Por isso que eu falei anteriormente, a gente tem que tomar muito cuidado quando você está alterando qualquer coisa na política de inbound do seu Fabric, tá bom? Aí você pode me perguntar como que é uma política de inbound e de outbound de um ambiente de produção. Geralmente em um ambiente de produção você vai ter aí alguns hubs aí localizados pelo mundo, por exemplo, Américas, Europa, África, Ásia, não sei, depende do tamanho da empresa. E você vai ter uma política de outbound para você fazer
manipulação de tráfego, para você tem algumas outras coisas específicas que você consegue fazer com a política de outbound, e na política de inbound você vai controlar o que é enviado para dentro do Fabric dos branches. Por exemplo, se você tem aqui a rota default sendo propagada dos branches para o hub, o seu hub pode perder aí em algum quesito de failover, ou sei lá, caiu o link de internet principal do seu hub, todos os sites podem começar a usar um dos branches aí como saída de internet, e talvez isso seja alguma coisa que você não queira. Outro detalhe também, blocos menos específicos, por exemplo, se você tem uma rede 10/8 em todas as filiais, e você às vezes pode querer que os branches só enviem as rotas mais específicas, você cria uma política de inbound dando deny para que os branches não enviem essa rota menos específica para os hubs ou para nenhum outro branch. Então você pode controlar dessa forma também, tá? É bem comum que você tenha uma política de inbound também para o ambiente de cloud e às vezes até para os seus data centers, tá? Então você tem que tomar algum cuidado aí quando você for manipular política de inbound e política de outbound também, tá bom, pessoal? É um tema bem complicado, eu não queria deixar o vídeo tão longo, mas é um dos temas mais difíceis aí dentro de SD-WAN. Queria agradecer aí para quem está curtindo aí o canal, tá gostando do conteúdo, tá compartilhando e tá ajudando aí nas redes sociais na divulgação. E só queria agradecer mesmo, tá bom, pessoal? Valeu!